Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabá, mais um giro de notícias, comentários e opiniões e direto para as notícias. Palmeiras fecha, Palmeiras não, W Torre fecha novo naming rights com o Nubank. Eles vão assumir, quando eu falo eles, Nubank, toda a multa rescisória, tudo. E Palmeiras e W Torre se tornam um dos clubes que mais arrecadam no mundo com naming rights. Inclusive, só para vocês terem uma ideia do tamanho desse negócio que a W Torre fez, não tem a ver Palmeiras, tá? O Palmeiras vai ficar, eu já vou explicar, vai ficar com uma parte. Hoje o Palmeiras, em naming rights, no quesito, recebe mais que um Arsenal, só para vocês terem ideia. Então, para você ver o poder. Dizem que os valores, eu nunca acredito, eu digo, eu não compro tudo que me falam, eu tento fazer uma triagem, mas dizem que os valores giram em torno de 10 milhões de dólares ano, que mais ou menos dá 51 milhões de reais por ano. E o Palmeiras é uma escala gradativa. Alguns dizem, por isso que eu falo que eu não confio em nada, cada um tem uma notícia. Alguns dizem que até 2034 e outros até 2044, que aí termina os 30 anos da concessão do Parque Antártica, porque o Palmeiras, o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras foi inaugurado em 2014, com mais 30 anos, 2044. Então, alguns dizem isso e alguns dizem 34, outros 44. Como vai funcionar o ganho? O Palmeiras, nos primeiros 5 anos, ganha 15% desse valor ao ano, estamos falando em torno de entre 7 milhões e 600, 7 milhões e 700 mil. Após 5 anos, vai para 20% e assim sucessivamente até o final, porque nós estamos falando em um pouco menos de 20 anos. 2014 para 2026, se eu não me engano, foi inaugurado, agosto, setembro, outubro, que vai fazer 12 anos nesse ano. Então, nós vamos estar falando em 18 anos que faltam, né? Então, agora já melhorou, é mais dinheiro. Ah, mas Ronaldo, o que significa 7 milhões e meio para o Palmeiras por ano? Ah, não é nada, mas não deixa de ser uma entrada. E a W Torre, que eu também, quando alguém faz um negócio, não é para perder dinheiro, ela também tem que ganhar. Eu acho que é uma parceria que agora está rolando muito bem. Se eu não me engano, só em janeiro, do balancete de janeiro desse ano, só da W Torre entrou 5 milhões e pouco. É grana, é grana. Então, eu acho que essa parceria, eu vejo, eu não vi contratos até hoje, nada, aparentemente é super bem sucedida. Se amanhã quebrar a parceria, vão entrar em guerra, é outro problema. Eu estou dizendo que até quando Leila Pereira assumiu o caso, porque o Gagliotti, aquele bosta, aquele banana, não fez merda nenhuma, sempre no muro, e aí a Leila Pereira assumiu e falou, paguem tudo. Então eu não sei como que está sendo isso, eu não sei o por trás, eu não sei se tem maracutaia, se não tem. Eu não posso assinar embaixo e não vou assinar embaixo disso. E Ronaldo, você confia? Zero. Zero como foi feito. Inclusive a negociação da Leila com a W Torre e W Torre Leila. Zero. Eu não confio. Não disse que tem algo. Eu disse que eu não confio. Eu não vi e não posso falar. Então é isso, eu não vou emitir minha opinião. O papo do momento é a suspensão do Abel Ferreira. Na verdade, a gente tem que dizer o seguinte, eu já comentei isso para vocês, o Abel Ferreira é reincidente, só que ele paga pelo conjunto da obra. Mas eu faço uma pergunta para vocês, o Zubeldia com menos tempo de São Paulo já tem mais cartões. Menos tempo de Brasil, desculpa. Já tem mais cartões. Como eu falei para vocês, o Sampaoli já xingou juiz muito pior que o Abel Ferreira. Já chutou o microfone, já chutou o copo de água, já isso, já aquilo. Outros técnicos, eu estou dando vários técnicos. Eu tenho
Como é o nome daquele cara? Mano Menezes. Vários, todos. Não vem me falar que tem santinho. Pergunto a vocês. Essa sociedade, esse povo predominantemente ignorante, que para mim predomina, não no Brasil, para mim não é Brasil. Esse bandido, esse condenado, esse presidiário, com seus 90% de eleitores que são só vagabundos, um monte de vagabundos de MST, isso e aquilo, que vivem de bolsas e bolsas e bolsas, junto com essa escória da humanidade que eu não chamo de política, de políticos, como agora veio o papo do homem Erika Hilton, porque ele não deixa de ser um homem biológico. Veio o papo de Alckmin, que era totalmente contra a esquerda, aliado. Cara, é a podridão. Por que eu estou falando de tudo isso? A gente, quando você para pensar no chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, junto com a sua família, filhos, tudo. E aí você traz isso para o futebol e você vê uma suspensão dessas e para o Bruno Henrique, que é um bandido condenado. Só que agora está livre, porque pagou 100 mil reais. Vamos continuar. E aí você vê essa imprensinha, esse lixo de profissionais, lixo, que sai merda toda hora dessa imprensinha, desses youtuberzinhos lixo, mídias sociaisinhas lixo, patéticos, podres, um mar de lama. Não são todos, tem as suas exceções, que para mim, eu já falei, são 6, 7 no máximo que eu dou crédito. E aí, isso são as minhas convicções. Aí vão comentar o lance do Plata, que ele pisa no torno. Não, isso não era. Como o seu Mauro César, outro menino lá que falou, nem sei o nome do cara, ninguém na fila do banco. Como esse Mauro César para mim é um zero à esquerda. O que eu desejo para esses caras, eu não desejo mal. Só que eles sejam expelidos. Não só esses, porque eu cheguei onde eu queria. O lance do Plata não foi nada. A linha de impedimento escandalosa, com o VAR. E o VAR não fala. O juiz... A pergunta é, nessa sociedade de 90%, porque o Brasil tem... Aí sim eu chamo de Brasil. O país mais bonito do mundo, a melhor terra do mundo, e que tem 5, 10% de caras geniais, de pessoas geniais, de caras que vão atrás, buscam, fazem acontecer. Vocês me veem todo dia falando isso. Fora esses, eu não acredito em nada dessa podridão, e não é só política. Todo mundo sabe que eu sou totalmente nojo. Onde a esquerda entrou no mundo, destruiu. É fato. É fato. Não é achismo. É só vocês aí estudarem um pouquinho, um bando de vagabundos que vivem de bolsas e bolsas e bolsas. E vão dar entrevista, mas tudo bem, não é o caso. A minha pergunta é, onde foi parar os princípios e valores das pessoas? Zero, lixo, um monte de... E outras da imprensa, youtubers e mídias sociaisinhas, youtubers, imprensinha de merda, que vende lixo. Por quê? Um povo predominantemente ignorante não forma opinião. Vai comprar lixo, vai comprar merda de quem vende merda. Cadê os princípios e valores? Por isso a minha briga, eu vou deixar muito claro. O meu principal objetivo nesse canal é eu vou colocar de uma forma diferente. Quando eu montei o canal, meu principal objetivo sempre foi a educação. Mas através do Palmeiras, porque eu sou palmeirense e já fui fanático de viajar, sem parar para ver Palmeiras, e através do futebol, do esporte que mexe com o povo. Só que hoje eu tenho vontade de parar, e aí sim, porque eu já me condicionei a não sofrer pelo Palmeiras. Por gestões podres como essa, pífias incompetentes, como essa pífia incompetente presidente do Palmeiras, na minha opinião. O caso
é que eu só não parei, talvez eu vou mudar a forma e deixar o futebol, de tão podre que esse futebol é, de tão que as pessoas são, e vou continuar batendo na tecla da educação. Plantar uma sementinha na cabeça de cada um para ir buscar, para essas pessoas buscarem educação, conhecimento, estudar, enfim, filmes inteligentes. Para quê? Para que a gente possa ter formadores de opinião, para que a gente consiga expelir, arrancar, tirar, expulsar, acabar com essa escória da humanidade. E que não interessa se um estado todo do Brasil, modo de falar, se torne, a gente arrume uma terra do tamanho de um estado do Brasil, construa uma prisão para toda essa escória de políticos, de gente sem escrúpulos que vivam numa prisão perpétua. Eles com eles. Que se danem. Esse é o meu objetivo, a gente ter muito mais formadores de opinião. Porque o potencial que tem o Brasil é uma coisa infinita. Agora, com um povo predominantemente ignorante, que não cabe na mesma frase que Brasil. Esses caras, para mim, não são Brasil. Esse bandido, esse condenado, esse presidiário, que todo mundo sabe como foi, que está lá por uma podridão, a latrina, o esgoto, a corrupção, que deveria ser a casa mais importante do Brasil, e é hoje a latrina, o esgoto do Brasil, chamado Supremo. É a suprema latrina, o supremo esgoto, a suprema podridão, a suprema corrupção. Então, esse é o meu objetivo. Dentro de tudo isso que eu estou falando, eu não estou falando muito do Palmeiras, que não tem notícia. A mesma notícia de sempre. Paulinho quase voltando. Paulinho quase voltando. Comprem merda de quem vende merda. Comprem merda. Sim, ele vai jogar 15 minutos num jogo daqui uns 15, 20, 30 dias. Mais 15, entra na Copa do Mundo. Se voltar, volta depois da Copa. Nada mais do que foi falado. 200 milhões pelo ralo. Ela nunca, a presidente do Palmeiras não põe a cara para falar disso. Ela não põe a cara para falar da bosta, da merda que ela falou, que saiu da boca dela, que o Palmeiras não é departamento médico, não é hospital. Ela não põe a boca para falar do conflito de interesses, que o enteado dela, que para mim não é uma palhaçada, puseram o cara lá de como é que se fala? De sopetão, porque eles querem comprar o Vasco. Comprem o Vasco, mas saiam, sumam do Palmeiras. Tira a merda dessa bunda do Palmeiras, suma, nunca mais apareça. Inclusive o marido, que faz parte de um conselho lixo, uma podridão. Inclusive Savério Orlandi faz parte dessa podridão que se diz oposição. E aí tem gente que fala que eu falo merda, que nunca escutou tanta merda. Não, você é inteligente. Você é um cara que mostra pela tua polidez ou pela tua colocação que não teve um argumento que você esse foi um dos que me criticaram, que não tem um argumento. Você quer que eu fale para você que você tem razão? É mais um que vai com os outros. O cara lá pula da ponte, ele compra, né? É um povo predominantemente ignorante. O que eu vou fazer? Existem algumas coisas aqui que eu quero falar. Um título ao órgão, mas isso deve ter sido uma pesquisa, não sei exatamente, não consegui abrir a verdade. Desapontado. Abre aspas. Sem Neymar, o Hexa não vem. A expectativa da torcida para a Copa. Acabei de falar. Gente que vai com os outros. Acham que se o Neymar tiver na Copa, existe a expectativa de se ganhar a Copa com o Neymar? Isso é um escândalo. O cara que leva 60, 70 pessoas na comitiva dele, vai os parças, namoradas, vai a família, vai o namorado do primo, da prima, do João, modo de falar.
do Carlos, do Marcelo, da família toda, não sei quem são, eu estou só, né? Da Marcela, da Clara, da Sara, vai todo mundo, 70 pessoas. São nomes fictícios, por favor. Óbvio, acho que está na cara que eu estou caricaturizando, estou ironizando, não as pessoas, a situação. E vocês acham que o Neymar, ele é jogador profissional. Na minha opinião, ele é, de pôquer. Eu já daria um corte agora, porque esse idiota que para mim eu sempre tive consideração em relação ao Ancelotti, ele já cravou Danilo perdedor numa Copa do Mundo, Alessandro perdedor, porque é do Flamengo. Mas está tudo bem. São as opções dele. Para mim, eu não torço pelo Brasil, mas eu já torci demais, já chorei pelo Brasil em 82. 2002 foi a última. 2006 ainda vi, não vou mentir para vocês, ver Copa do Mundo é óbvio que eu vejo. Eu não torço, é diferente. Ainda porque existiam os remanescentes craques. O cara crava o Danilo, por que não crava a não ida do Neymar? Porque é um puta de um cagão, porque tem uma entidade, lixo, latrina, esgoto, podridão, mar de lama, corrupta, só que precisa do Neymar, senão não ganham, né? Ele traz. Falando em Neymar, eu quero fazer um comentário para vocês, em relação, só voltar ao Nubank. O Nubank, saiu uma pesquisa que até o dia 30 de abril a torcida do Palmeiras vai escolher, são 3 opções para escolher o nome do estádio do Palmeiras. Acho que é Nubank Arena, Arena Nubank, o Nubank Parque, são 3 opções. E no dia até 30 de abril vai ser finalizado para ver qual vai ser o nome. Eu quero falar do Neymar para vocês. Matéria da UOL. Eu só vou ler o título, vocês vão imaginar. Eu não vou ficar lendo a matéria para vocês, eu li. Mas isso eu estou falando antes de ele chegar no Santos. Quem me acompanha sabe que é verdade. Como o Neymar ajudou a elevar a dívida do Santos para cerca de 1 bilhão? Vocês têm dúvida? Assinaram um contrato absurdo com ele, né, Marcelo Teixeira? Esse cara deveria ser investigado, porque o São Paulo e o Corinthians já são casos de polícia. São casos de bandidagem. Foi feito um contrato que ele ganharia um fixo. Quando que o Santos tem para pagar R$1 milhão para um jogador? Paga 4,5 milhões para ele. Quando que o Santos tem 1 milhão para pagar, enquanto paga uma parte do Gabigol, que o Cruzeiro paga a maior parte? E dizem que 75% de tudo que o Neymar trouxe deveria ir para o Neymar no sentido de patrocínios. O Neymar trouxe patrocínios, é verdade. Como eu disse, ele traz dinheiro. Ele só não joga bola. Para mim, ele joga pôquer. Jogador profissional de pôquer. A dívida está aí. Abriram como é o nome? O contrato feito com o Neymar. A renegociação, desculpa. Diz que estão devendo mais de 90 milhões de reais para o Neymar. E amarraram, a própria empresa do pai do Neymar amarrou Marcelo Teixeira. O que ele amarrou? Que eles podem prorrogar isso se Marcelo Teixeira continuar. Amarrou a candidatura dele. O Santos é uma bomba relógio e devia ser outro time junto com São Paulo, Corinthians, Internacional, Atlético, Mineiro, vários clubes que deveriam estar na série C e D. Só que a CBF nunca vai fazer isso, porque ela é fair play financeiro. Vocês percebem o fair play financeiro dessa entidade podre? Acaba o campeonato. Agora vocês entenderam o porquê do desânimo também em relação ao futebol, principalmente brasileiro, fora que não existe mais craques para mim no mundo. Não existe. O último eu espero que vá para a Copa do Mundo, porque eu gostaria de ver ele na Copa. E vou acompanhar a Argentina por causa de Messi. Pro meu conceito de craque, é o último dos últimos. Ponto. Convicção minha.
Tá aí porque o Santos está com 1 bilhão de dívidas e não tem como pagar. Aí vai lá na frente, vai ter que vender o Santos. SAF para quem? Para quem? Pensem. O São Paulo tomou uma medida e expulsou a Mara Casares e o Douglas Schwartzman. O Schwartzman, pela aquela ligação que apareceu, né, daquela menina, não sei o nome dela, da venda clandestina de camarotes. Olha que ponto chegam os princípios e valores de advogados. Advogados, caras estudados. Eles estão indignados com isso. Indignados. Porque tudo vazou, porque isso, porque aquilo. E não vale, não cabe isso. É um absurdo o que estão fazendo com os dois, porque esses caras têm que estar na cadeia. Eles não têm que ser expulsos só de São Paulo. Esses caras têm que ir para a prisão. O cara falou, você ganhou, eu ganhei, todos ganharam. Tá lá, vocês querem, que não tem provas, é tudo imprensa. E aquela gravação, vocês provaram que é falsa a gravação? Se for falso e provado, que eu não confio absolutamente em ninguém dessa justiça, dessa injustiça, desse supremo lixo, supremo latrina, supremo esgoto. E não é só qualquer âmbito judiciário. Uma entidade quebrada, um órgão falido moralmente, educacionalmente. Lixo. Só para vocês saberem, quem suspendeu o Abel por 8 meses, por 8 jogos? A juíza? Ou a promotora, não me interessa como se chama, esse lixo de nomenclatura? Está no estádio de futebol flamenguista, é isso? Valores e princípios, pessoal, pensem nisso, valores e princípios. O que vocês querem passar para os filhos de vocês? Rapaziada, ótimo sábado a todos, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho, não custa 1 centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações, vocês estão dando uma puta força pro canal. Onde que você tá? Onde que você tá? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Eu agradeço.